Tem gente com medo de comer carne vermelha, mas toma suco de fruta todo dia. Tem gente com medo de um bife, mas come pão, bolacha, cereal matinal, sobremesa fit, barrinha proteica e ultraprocessado achando que está fazendo uma escolha saudável. Tem gente ouvindo que precisa reduzir carne, mas ninguém tem coragem de falar com a mesma firmeza sobre açúcar, álcool, refrigerante, suco, farinha e comida industrializada. E aqui começa o problema. Porque quando o assunto é câncer, a conversa ficou muito rasa. Colocaram a carne no banco dos réus e deixaram os verdadeiros suspeitos passeando livres pelo supermercado. Fica comigo até o final, porque hoje eu quero te mostrar por que a relação entre câncer e alimentação não pode ser reduzida a carne faz mal. A discussão é muito maior. É sobre metabolismo, é sobre inflamação, é sobre insulina, sobre ambiente interno. E, principalmente, é sobre parar de repetir manchete como se fosse raciocínio clínico. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora. E vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E eu falo sobre isso não porque eu quero defender carne por ideologia, mas porque na prática clínica e na minha própria vida, eu vejo todos os dias o quanto o metabolismo muda quando a pessoa para de alimentar o corpo com açúcar, farinha, óleos industriais, álcool e produtos que imitam comida. Antes de qualquer coisa, deixa eu ser muito clara. Eu não estou dizendo que dieta cura câncer. Eu não estou dizendo para ninguém abandonar tratamento médico. Eu não estou dizendo que a alimentação substitui oncologista, cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou qualquer conduta individualizada. Isso seria irresponsável. O que eu estou dizendo é outra coisa. O ambiente metabólico do corpo importa, e importa muito, porque câncer não é apenas uma doença genética. Ele também conversa com inflamação, com insulina, com disponibilidade de energia, com imunidade, com tecido adiposo, com hormônios, com mitocôndrias e com o estado geral daquele organismo. E é aqui que a nutrição entra. Não como milagre, mas como terreno. E terreno importa. Uma semente ruim cresce muito melhor em um solo fértil para ela. Então a pergunta é: que tipo de solo você está construindo dentro do seu corpo todos os dias? O ponto que quase ninguém quer enfrentar é que muitos alimentos considerados normais hoje criam exatamente o ambiente que uma célula doente gosta. Muita glicose circulando, muita insulina, inflamação crônica de baixo grau, excesso de gordura visceral, intestino agredido e sistema imune sobrecarregado. E sabe o que mais promove esse ambiente? Não é o bife de uma carne de verdade. É refrigerante, suco, bebida adoçada, cereal matinal, biscoito integral, pão saudável. É sobremesa fit cheia de adoçante e farinha. É comida ultraprocessada que a pessoa come todo dia achando que está tudo bem, porque no rótulo tem a palavra natural, light, sem açúcar ou fonte de fibras. Eu costumo dizer que o corpo não lê marketing, o corpo lê molécula. E o fígado, meus amores, não cai em embalagem bonita. Então vamos começar pelo açúcar líquido, porque esse é um dos maiores absurdos da alimentação moderna. Refrigerante, suco de caixinha, bebida energética, chá adoçado, café cheio de xarope, bebida fitness e até suco natural em excesso. A pessoa olha para um copo de suco de laranja e pensa: é fruta, é da fruta, então é saudável. Só que metabolicamente, muitas vezes, aquilo chega como uma carga rápida de açúcar, sem a mastigação, sem saciedade real e com absorção muito mais rápida. E quando você joga açúcar líquido dentro de um corpo com frequência, você aumenta a glicose, aumenta a demanda de insulina e estimula um ambiente de crescimento. Insulina não é só um hormônio de glicose. Insulina também é sinal de armazenamento e crescimento. E quando ela fica cronicamente elevada, isso não é neutro. E aqui entra uma coisa importante. Muitas células tumorais apresentam a dependência aumentada de glicose e usam vias metabólicas aceleradas para sustentar crescimento e multiplicação.
Isso não significa que comer açúcar causa câncer, de forma simplista. A vida não é um desenho animado, mas significa que excesso de glicose, resistência à insulina, hiperinsulinemia, ou seja, insulina em excesso, podem fazer parte de um ambiente metabólico desfavorável. E enquanto isso, a recomendação que muita gente recebe é: reduza um pouco o açúcar. Reduza? Para uma pessoa metabolicamente doente, com resistência à insulina, fígado gorduroso, obesidade, pré-diabetes ou câncer, talvez reduzir um pouco seja a frase mais frouxa da nutrição moderna. Tem coisa que o corpo não precisa de moderação, precisa de interrupção. Mas espera, porque tem algo ainda mais desconfortável. Quando se fala de câncer, muitos profissionais falam da carne com um tom quase apocalíptico. Quem já viu isso? Evite carne vermelha, cuidado com carne vermelha aumenta o risco de câncer. Mas quando chega no açúcar, no álcool, nos ultraprocessados, no pãozinho diário, no suco natural, no cereal matinal e na sobremesa de todo fim de semana, o tom vira delicado. Tente reduzir, equilibre, tenha moderação, não precisa radicalizar. Engraçado, não é? Com carne de verdade, medo. Com produto industrializado, acolhimento. A fisiologia está pedindo socorro e o sistema oferecendo panfleto de equilíbrio, de moderação. Agora vamos falar dos ultraprocessados. E aqui não tem como aliviar. Ultraprocessado não é só comida menos saudável. Ultraprocessado é produto formulado para você comer mais do que precisa, com menos saciedade, mais estímulo, mais combinação artificial de textura, sabor, açúcar, amido refinado, óleos vegetais, emulsificantes, aromatizantes e aditivos. Ele não entra no corpo como uma comida neutra. Ele entra como uma informação metabólica. Ele empurra a glicemia, ele bagunça a saciedade, ele favorece ganho de gordura visceral, ele pode alterar o intestino, ele pode aumentar a inflamação e ele rouba espaço da comida de verdade. Porque quem vive de pão, biscoito, cereal, sobremesa, bebida adoçada e lanche pronto não está comendo carne suficiente, não está comendo ovos suficientes, não está comendo gordura boa suficiente, nem proteína suficiente, muito menos micronutrientes suficientes. E aqui moram das maiores mentiras modernas. A pessoa acha que está doente por falta de remédio, quando muitas vezes está doente por excesso de produto. É produto para acordar, produto para dormir, produto para emagrecer, produto para evacuar, produto para ter energia, produto para controlar a fome, produto para compensar a comida que destrói a fome natural. Minha gente, tem uma hora que a conta chega. E ela chega no fígado, no intestino, no pâncreas, no tecido adiposo, no sistema imune e nas mitocôndrias. Agora vamos entrar no tema que dá briga. Carne vermelha e câncer. E aqui eu vou ser muito honesta. Existe associação em estudos observacionais entre alto consumo de carne processada e maior risco de câncer coloretal. E carne processada não é a mesma coisa que carne vermelha fresca. Salsicha, presunto, peito de peru, mortadela, embutidos, carnes curadas industrializadas, produtos com aditivos e conservantes não podem ser colocados no mesmo saco que um bife, que uma costela, que um músculo cozido, que uma carne moída fresca ou um fígado. Misturar tudo e chamar de carne é intelectualmente preguiçoso. É como comparar uva com refrigerante de uva e dizer que é tudo fruta. Não é. Carne processada pode ter compostos adicionados, métodos de conservação, excesso de aditivos, nitritos, nitratos, defumação, combinação com pão, molhos, açúcar, óleos ruins e um padrão alimentar inteiro ao redor. Porque vamos ser sinceros, em muitos estudos, quem come mais carne processada geralmente não está comendo picanha com sal e água mineral em paz, não. Muitas vezes é cachorro quente, hambúrguer com pão, batata frita, refrigerante, pizza, fast food, álcool, sedentarismo e o estilo de vida inteiro bagunçado. Aí depois alguém aponta para a carne e diz: olha a culpada ali, é a carne vermelha. Calma, Deus nos deu cérebro também para interpretar contexto. Quando falamos de carne vermelha não processada, a história é muito mais complexa. A evidência não é tão forte quanto a manchete faz parecer.
A maior parte dos dados vem de estudos observacionais que conseguem mostrar associação, mas não provam causa direta. E por que isso importa, Lua? Porque em nutrição é muito difícil isolar um alimento por décadas. A pessoa que relata comer carne vermelha pode comer junto pão, molho industrializado, batata frita, sobremesa, beber álcool, fumar, dormir mal, se exercitar pouco e ter outros fatores de risco. Os pesquisadores tentam ajustar esses fatores, mas ajuste estatístico não é mágica. Ele ajuda, mas não transforma confusão em certeza. Então, qual é a minha posição em relação a isso tudo? Carne vermelha fresca, dentro de uma alimentação de verdade, com bom contexto metabólico, sem ultraprocessado, sem açúcar, sem óleos industriais, sem excesso de álcool e com exames acompanhados, não deveria ser tratada como vilã automática. Já carne processada, embutido industrial, churrasco carbonizado todo fim de semana, com farofa, arroz, feijão, peito de peru, fast food frequente, aí é outra conversa. E é aqui que muita gente se perde, porque quer uma frase simples para um assunto complexo. Mas saúde não cabe em frase de manchete. Outro ponto importante é o modo de preparo. Aquela carne queimada, carbonizada, feita em temperatura muito alta, até formar aquela crosta preta em excesso, pode gerar compostos indesejáveis. Isso não significa que você nunca mais pode comer churrasco. Significa que você precisa ter bom senso. Carne bem preparada não é carvão. Você pode usar cozimento mais lento, panela, pressão, forno, grelhar sem queimar, evitar carbonizar e priorizar carne de verdade. De novo, o problema não é a carne existir. O problema é o pacote inteiro de escolhas que vem junto. E agora eu quero trazer a dieta carnívora para o centro da conversa, porque muita gente ainda acha que carnívora é só comer carne. Não é. A dieta carnívora, quando bem conduzida, é uma estratégia metabólica de eliminação. Ela remove os maiores agressores modernos: açúcar, farinha, óleos vegetais, ultraprocessados, álcool, excesso de aditivos, antinutrientes de alguns vegetais, irritantes intestinais e beliscos constantes. E, ao mesmo tempo, é uma dieta que entrega proteína de alta qualidade, ferro M, zinco, B12, colina, creatina natural, carnosina, taurina, gordura animal e saciedade profunda. Isso muda o terreno metabólico e chamam isso de radical. Primeiro mecanismo é a estabilidade glicêmica. Quando a pessoa sai de uma dieta baseada em carboidrato refinado, frutas em excesso, sucos, pães, bolachas e produtos, e passa a comer proteína animal e gordura, a oscilação de glicose tende a reduzir muito. Menos montanha-russa glicêmica significa menos fome desesperada, menos beliscos, menos compulsão e menor estímulo de insulina ao longo do dia. Isso é especialmente importante em pessoas com resistência à insulina, gordura visceral, fígado gorduroso ou síndrome metabólica. O segundo mecanismo é a saciedade real. Carne, ovos e gordura animal sinalizam saciedade de uma forma que cereal matinal nenhum consegue. A pessoa para de viver com fome psicológica travestida de vontade de comer saudável, sabe? Quando você está realmente nutrido, você pensa muito menos em comida. E isso é libertador. Muita gente acha que disciplina é sofrer com fome, não é. Disciplina de verdade é organizar o ambiente para o corpo parar de pedir socorro a cada 3 horas. Terceiro mecanismo, redução de ultraprocessados por exclusão. Uma pessoa que faz ou que vive um estilo de vida carnívoro bem feito, não come biscoito sem açúcar, pão low carb industrializado, barrinha de cereal, barrinha proteica, sobremesa fit, suco, refrigerante, molho pronto, óleo de semente. Só isso já muda muito. Às vezes o benefício não vem apenas do que entrou, vem do que finalmente saiu. E tem gente que melhora tanto quando tira esses produtos que começa a entender uma coisa: o corpo não estava quebrado, ele estava sobrecarregado. Quarto mecanismo, densidade nutricional. A carne não é só proteína, carne é um pacote de nutrientes altamente biodisponíveis. E isso importa para a imunidade, massa muscular, cicatrização, produção de hormônios, função hepática, neurotransmissores e energia. A pessoa quer falar de prevenção, de longevidade e saúde, mas come pouco nutriente e muito produto. Aí a conta não fecha. Não adianta pintar a parede se a fundação está rachada. E é aqui que entra o catabolismo, porque eu sei que muita gente escuta tudo isso e pensa: Lua, eu quero chegar na carnívora, mas tenho medo de fazer errado. E esse medo faz sentido.
Nem todo mundo deve sair de uma alimentação cheia de açúcar, fibra, farináceos e ultraprocessados direto para uma carnívora estrita do dia para a noite. Algumas pessoas passam mal, têm sintomas de adaptação, queda de energia, alteração intestinal, compulsão rebote ou dificuldade emocional. Por isso eu estruturei uma jornada progressiva, low carb, cetogênica e depois carnívora. Primeiro você reduz a dependência de carboidrato, depois você ensina o corpo a usar a gordura como energia. Depois, se fizer sentido para o seu caso, você entra na carnívora com muito mais segurança, clareza e consciência. Essa é a jornada que eu estruturei no Catabolismo, 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quer conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero que você pense comigo. Se você tem medo da carne vermelha, de onde veio esse medo? Veio de um exame seu? Veio de uma experiência real? Veio de um profissional que analisou o seu contexto inteiro? Ou veio de uma manchete, guideline ou repetição? E ao mesmo tempo, você tem o mesmo medo de açúcar? Tem o mesmo medo do suco? Tem o mesmo medo do álcool? Tem o mesmo medo do ultraprocessado? Porque essa pergunta é desconfortável, mas é necessária. Muitas pessoas têm medo de comida ancestral e intimidade com produto industrializado. Isso é sinal de que alguma coisa ficou muito invertida. Comenta aqui embaixo. Você já ouviu de algum profissional que precisava evitar carne vermelha? Qual foi a justificativa? Você também recebeu orientação firme para cortar álcool, açúcar e ultraprocessado? E me conta, você tem mais medo da carne ou do açúcar? Eu quero ler os relatos, porque a experiência de vocês ajuda muita gente que está chegando agora aqui na comunidade. Salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que ainda acha que o problema da alimentação moderna é a carne vermelha no prato. E curta esse vídeo, porque se esse conteúdo abrir seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora e ativa o sininho. E vou adorar te ter lá no meu Instagram, no @lua.ferrari. A grande questão não é defender carne cegamente, é parar de acusar alimento de verdade enquanto se normaliza produto que adoece em silêncio. O corpo não precisa de medo, precisa de verdade, critério e coragem para mudar. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.